Olá, começamos agora mais um Frente a Frente e no modo remoto, como vocês estão percebendo durante essa semana em que a gente retoma as gravações do Frente a Frente, não é, da maneira mais segura possível. Eu estou aqui sozinha no estúdio, como minha entrevistada hoje também está sozinha, e vamos falar hoje sobre o Agosto Lilás, o mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Para falar sobre o assunto, eu convidei a advogada Paula Lopes, ela que é coordenadora do Centro de Defesa dos Direitos da Mulher e vai nos dar as informações que são importantes nesse momento, sobretudo de pandemia. Paula, obrigada por mais uma vez aqui conosco. E aí eu pergunto, nesse contexto da pandemia, o que se fala é das dificuldades que aumentaram para as mulheres que são vítimas ainda da violência doméstica. E o que é que se pode dizer num momento como esse, do que pode ser feito, se as mulheres estão reagindo e abrindo a condição de utilizar os instrumentos que estão aí para elas se defender dessa violência? Boa tarde a todas e todos. Com grande satisfação que a gente está aqui mais uma vez no Frente a Frente com a Gorete, né, respondendo aos questionamentos e tentando esclarecer também quanto à questão dos direitos das mulheres, né, principalmente num período tão emblemático como esse em que vivemos, que é um período de pandemia, né? Eu acho que nossa geração nunca tinha acompanhado uma situação como essa. Então, toda a sociedade mudou, né? Os locais fecharam, e aí a gente vê, além de uma rede que já era bastante fragilizada, como essa rede de atendimento à atenção às mulheres vítimas de violência, sendo cada vez mais complicada, né? A gente vê uma rede que ela precisa ampliar esse espaço e, ao mesmo tempo, não tem como, por conta da pandemia. E aí quem mais sofre são as mulheres, principalmente aquelas mais pobres, né, que não têm outras alternativas para sair da situação da violência. Né? E o que a gente vê hoje são esses mecanismos que coíbem a violência bastante restritos por conta da escala de serviço. A gente vê, por exemplo, CRAS, CREAS, que são locais em que as mulheres podem pedir ajuda quanto à questão dos direitos sociais, principalmente aquelas mulheres que são vítimas de violência, né, que dependem desses serviços para sua manutenção dos seus filhos, esses serviços bastante restritos, né, o CAD único fechado. Então, muitas mulheres que estão passando por esse período de pandemia, que já passavam necessidade e não conseguiram fazer seu registro no CAD único, não estão recebendo auxílio, né? E, ao mesmo tempo, as mulheres que são vítimas de violência encontram as delegacias com serviços restritos, porque os policiais também, nem todos estão podendo trabalhar por conta de situação de saúde, muitos policiais com Covid, né? E isso tem causado uma tensão muito grande, não somente em Alagoas, né, em todo o Brasil. Então, o que a gente vê hoje é um cenário em que a violência contra a mulher ela tem aumentado. Se a gente for comparar os números do ano passado, desses meses do ano passado, com os desse ano, a gente tem um aumento de feminicídio de 22,2%, né, a nível Brasil, e um crescimento enorme nos canais de denúncia, né, como um 80 e um 90, um crescimento de mais de 40%, né, nas ligações para realizar denúncia, com um atenuante que é com uma questão importante, que é saber que a maioria dessas denúncias estão vindo de vizinhos, né, que houve as brigas de casais e aí estão realizando essas denúncias. Mas o cenário é bem preocupante, porque a violência contra a mulher já era uma situação bastante difícil no nosso país. Com o Covid, tudo, né, se fechou, ficou restrito, e Para aí a não rede que já era perder, fragilizada ficou praticamente mais nula, ainda, né? né?
ficou mais ainda. Então, e as Pois mulheres é. cada vez mais fragilizadas, Para porque não estão perder. presas dentro de casa com seus agressores. Exatamente. Elas ficam diante do opressor, não é? Num espaço reduzido que é um ambiente domiciliar. Paula, para não perder sobre os números, não é, disponíveis de atendimento às mulheres que são vitimadas pela violência doméstica, você colocou aqui 198 e 190, não é isso? Agora, temos 180 e também... 190. Pois não? 180, que é Uhum, o DISC, né? Realmente Direitos uhum, Humanos, da Secretaria da Mulher, sim. do Ministério da Mulher, e o 190, que vai diretamente para a polícia. Agora tem Pois também é. o Disque Denúncia, porque, por exemplo, Aham, tem algumas situações em que os vizinhos não querem registrar o boletim de ocorrência pelo telefone, não querem se identificar. uhum. E aí tem a opção também de ligar para o 181, que é o Disque Denúncia, você não é obrigado a se identificar. Ou para a Patrulha Maria da Penha, que a gente está mostrando aqui agora, né, Exatamente. os números que estão disponíveis para a população, não só a pessoa que é vítima da violência, mas os vizinhos também podem utilizar solidariamente, ligar e denunciar qualquer abuso ou qualquer violência mais explícita, né? Sim, com certeza. E o que é importante, né, da gente saber é que, já que a gente pode contar com a Patrulha Maria da Penha, ela é uma vitória das mulheres aqui no nosso estado de Alagoas, é importante que a gente possa fortalecer esse mecanismo, né? Na verdade, nem todas as mulheres vão ser acolhidas pela patrulha. Primeiro, ela precisa passar pelo crivo do juizado, né, de violência doméstica. Mas se alguma mulher precisar da ajuda da patrulha, num momento, numa situação crítica, pode ligar sim, que elas vão, se tiverem efetivo e as condições naquele momento, elas vão até o local. Paula, e sobre o novo mecanismo de comunicação criado na mão, com o X da mulher que esteja pedindo socorro e, por exemplo, esteja no supermercado, como se dá? Você tem relatos dessa condição de denúncia? Então, esses mecanismos são muito importantes, porque cria entre as mulheres, né, códigos em que elas vão identificar umas nas outras alguma situação de violência que ela não consiga verbalizar. E aí estendendo, né, mais ainda para as farmácias, para alguns supermercados. Mas o que é importante que a gente preste atenção também, que muitas vezes a gente não está prestando atenção nisso, é o seguinte, a questão da gente preparar essas pessoas que estão recebendo essas denúncias, né, para que elas saibam lidar com a situação de violência, porque não é somente colocar um cartaz na farmácia e dizer, não, a partir de hoje, nós, funcionários dessa farmácia, estamos recebendo as mulheres que querem realizar a denúncia. Mas será que essas pessoas que estão recebendo, elas têm preparo para isso? Será que elas passaram por algum tipo de qualificação? Porque trabalhar com violência, garanto a você, não é uma coisa fácil. É uma coisa séria e a gente está lidando com vida. Se a gente não souber agir no momento certo, pode acontecer uma fatalidade. Isso é algo que deve ser muito responsável. Pois é, tem de estar preparado para fazer esse atendimento dentro do que está já colocado nos instrumentos, né, institucionais do governo, prefeitura, da sociedade civil organizada. O que dizer, Paula, desses instrumentos que são governamentais ou não governamentais na proteção à mulher? Que avaliação pode se fazer? Bom, eu acho importante a gente entender que não existe até hoje no Brasil uma rede nacional de proteção às mulheres. O que nós temos são alguns programas pontuais, né? E uma política pública definida, mas não efetivada. E nos estados, cada estado vai dialogando e organizando essa rede de acordo com a sua realidade. Né? O que Mas não nós não seria temos, por necessário exemplo, uma rede coordenada nacionalmente, se bem que
a gente não vislumbra, pelo menos no atual governo, uma iniciativa nesse sentido, né? Sim, sim. Mas mesmo nessa atual conjuntura, a gente não vislumbrando, eu acho que a gente sempre precisa estar avançando e discutindo, né? Porque quanto mais a gente fala sobre esse tema, menos ele fica tabu e mais a gente consegue avançar. Na verdade, a gente só está aqui hoje, né, tendo o direito de trabalhar e dar nossa opinião, graças a outras mulheres que já lutaram, né, que se organizaram, que passaram muitas humilhações, que até morreram, padeceram, para que nós tivéssemos esses direitos garantidos. Né? Eu estava lendo agora há pouco tempo, o nosso direito a voto mesmo é uma coisa muito recente, de 1932. Né? Então, o nosso direito de trabalhar, de ter a nossa profissão, porque antes a mulher, para exercer a profissão, ela precisava da autorização por escrito do marido, né? Para que ela residisse num local diferente da casa que ela morava, ela precisava da autorização por escrito do marido. Até 1962, as mulheres não tinham nem o direito, né, de ficar com seus filhos, caso se separassem dos seus maridos. Então, tudo isso foram avanços. Até 1977, nós não podíamos nem nos divorciar, né? Então, são direitos muito recentes, que a nossa sociedade ainda precisa trabalhar muito e avançar muito para que a gente conquiste. E a violência contra a mulher também não é diferente, que a Lei Maria da Penha, que hoje que sexta-feira agora vai fazer 14 anos, né? Essa lei, de forma assim, maravilhosa, né? Ela existe em nossas vidas, mas ela só veio a existir em 2006, então é uma coisa muito recente. A gente precisa entender que trabalhar a violência contra a mulher é trabalhar a reeducação da nossa sociedade, porque a lei veio, mas nós não trabalhamos ainda totalmente as escolas, as comunidades, né, as pessoas, para que elas possam realmente absorver e entender que viver uma vida sem violência é um direito das mulheres, né? Porque a gente não está falando de algo distante, a gente está falando de algo que acontece corriqueiramente, né? Porque não é só violência física, tem a violência psicológica, tem a violência moral, tem a violência sexual. Veja, nós vivemos num país que a cada 11 minutos uma mulher é estuprada, né? E que agora, durante a pandemia, a quantidade de estupros de vulneráveis, né, que são as crianças e adolescentes até 14 anos de idade, ele aumentou. Né? Então, a gente está falando de uma sociedade que é muito violenta e que precisa ser trabalhada de uma forma ampla. Né? Pois é, ampla. Você falando aí traduzindo no que você falou, a cultura patriarcal, não é, que impedia as mulheres de tomarem decisões na sua vida, sobretudo na vida conjugal, e, de repente, na maioria dos casos, observa-se que a violência doméstica, o atentado mesmo, a sexualidade é feita pelos pais, né? Então, é uma tristeza constatar isso a cada estatística e observar que a sociedade tem que reagir, não é isso, Paula? Com certeza. Na verdade, o que nós fazemos no Centro de Defesa dos Direitos da Mulher é provar, né, mais do que tudo, além dos nossos serviços, do nosso trabalho, é provar para a nossa sociedade que nós, mulheres, precisamos nos organizar para termos nossos direitos efetivados, porque eles não virão de mão beijada, né? Por mais que nós tenhamos leis, por mais que nós tenhamos portarias, tenhamos direitos, né? Tenhamos uma Constituição que nos garante a igualdade desde 1988, na prática, se nós não lutarmos para que esses direitos sejam efetivados, eles não vão acontecer. Né? Porque nós sabemos que existem muitas mulheres que são vítimas de violência, mas não denunciam. Existe lei, existe forma de coibir, existem mecanismos. Mas por que a mulher não denuncia? Muita gente vai falar porque ela gosta de apanhar e tal, mas existem N motivos, né, para que essa mulher não denuncie, porque nós vivemos numa cultura do medo, né, em que a mulher ela é educada para ser submissa, em que a mulher que é divorciada, ela é mal vista ainda socialmente, e ela pensa como vai criar esses filhos, e ela pensa na condição econômica e financeira, ela pensa no psicológico, na religião, enfim, são muitos os motivos que a mulher pode ter para não denunciar. E nós, do Centro de Defesa, nós nos organizamos, né, e tentamos acolher essas mulheres para
não para incentivá-las somente a fazer a denúncia, mas para fazer com que elas se sintam fortes o suficiente para tomar a decisão que elas sintam, né, que seja melhor para elas. Nós não dizemos, você tem que se separar. A gente fala, você é forte, você é incrível e você tem essas condições de vida. O que é que você vai fazer daqui para frente? É isso. No próximo bloco, que a gente vai chamar agora, o nosso primeiro intervalo, a gente trata dessas outras condições complementares que fortalecem as mulheres no sentido de elas tomarem uma decisão independentemente da condição nessa relação. A gente volta já já. Esse novo coronavírus, que apareceu agora na China, no final de 2019, é transmitido provavelmente pelas secreções respiratórias, tem causado manifestações clínicas semelhantes à de uma gripe: febre, dor de garganta, dor no corpo, tosse, falta de ar. O que é que nós devemos fazer para nos proteger? Lavar sempre as mãos com água e sabão em torno de 60 segundos, ou então usar o álcool em gel, que é também muito útil para esses casos. Lembrar de, ao tossir, ao espirrar, usar um papel descartável ou a prega do cotovelo para espirrar ou tossir, evitando assim a dispersão das partículas respiratórias no ambiente. Não levar com frequência as mãos ao rosto, ao nariz, à boca e limpar as superfícies ao seu redor para diminuir a contaminação pelo vírus. Diante de uma situação, digamos assim, muito nova do ponto de vista das mulheres lutarem e criar a coragem de denunciar e se desfazer de uma relação que está sendo abusiva ou meio traumática, com uma relação doentia, digamos assim. Pode-se dizer que a Lei Maria da Penha assusta aos homens? Bom, se está assustando, não está fazendo o efeito que ela deveria fazer, né? Porque, na verdade, a Lei Maria da Penha, ela é para proteger a vida das mulheres. Ela não deveria assustar os homens, né? Ela deve assustar os homens que são agressores, né? Os Que é homens diferente. que não têm o respeito às mulheres, eu quis dizer, Exatamente. Né? É preciso pontuar. Existem homens que são agressivos, que são agressores, né? Que são feminicidas, que matou sua esposa, sua companheira, sua namorada. Então, a lei ela assusta essas pessoas que têm como forma intencional, né? Ferir, né? Bater, denegrir, enfim, fazer com que a imagem da mulher, a vida dela, seja ceifada de alguma forma. Então, a esses homens, a lei deve assustar mesmo, né? Mas ela também garante, ela é uma lei tão perfeita, na verdade, ela é uma das legislações mais bonitas do mundo, né? Assim como o nosso ECA, e a lei, ela garante até uma forma de ajudar na reeducação desse homem, né? Se ele quiser se recuperar, porque também a gente entende que o homem que é agressivo com uma mulher, se ele não passar por um tratamento, não se cuidar, né? A gente vai estar entregando ele para a sociedade, porque ele não vai ficar o tempo todo preso, e nem todos vão presos, né? A gente vai estar entregando para a sociedade um agressor novamente. E um homem que agride uma mulher, né, segundo as estatísticas, ele agride, né, além daquela, todas as outras com que ele vai se relacionar. Então, é preciso compreender que a lei ela não está para assustar, nem a lei, nem o feminismo, nem a luta pelos direitos das mulheres está aí para assustar. Na verdade, a lei ela é um mecanismo de proteção para a vida das mulheres, e ela existe por quê? Porque antes dessa lei, né, as mulheres que sofriam violência tinham como forma, né, de coibir o agressor meios muito frágeis, né, como, por exemplo, entregar uma cesta básica durante uma audiência, né, e aí essas mulheres elas acabavam tendo que voltar para os seus agressores e os agressores acabavam... Uhum. Oi? E desencorajava as mulheres também, né?
já que a desencorajava, penalidade era mínima. era humilhada, porque não via de nenhuma forma algum tipo de punição. Eu não sou punitivista, tá? Eu não sou punitivista, mas para algumas situações é preciso criar uma forma de parar aquele agressor, né? Para que ele não continue a fazer aquilo ou não acabe com a vida daquela mulher. Então, são algumas situações que são necessárias. Então, a lei ela veio com uma força maior, né? Ela veio de uma forma bastante emblemática, porque a Maria da Penha, ela está viva, né? Então, assim, quem a gente conhece que tem o nome de uma lei que está viva, né? Para mostrar que ela venceu a violência, que ela é uma sobrevivente. Então, quando a gente fala sobre a Lei Maria da Penha, a gente fala sobre essa sobrevivência das mulheres, né? Sobre essa resiliência, essa resistência, e ainda que tenha tido uma história difícil, mas que conseguiu virar a página e dar continuidade às suas vidas. E a gente não está falando de uma violência qualquer, eu não estou falando da violência urbana, que alguém pega seu celular, você sai na rua, alguém pega seu celular e te rouba. Eu não estou falando daquela violência que é um sequestro, eu estou falando da violência que acontece dentro da nossa casa, daquele local que deveria ser o nosso lar, né? Que quando a gente está na rua, a gente chega em casa e diz, ai, graças a Deus eu estou em casa, cheguei na minha casa. Mas para quem vive uma situação de violência doméstica, quando chega em casa é onde começa, né, todo o ciclo de violência. Tensões, né, empurrões, Ansiedades, né? ansiedade, né? Na verdade, é uma jornada de horrores, né? De humilhações, né? De assédio moral, de muitas vezes até de violência sexual, e é onde também os filhos estão e presenciam, né? Presenciam e levam consigo, porque tudo que as crianças veem, né? De uma forma ou de outra, vai refletir na vida delas. Quando elas veem que a violência contra a mãe delas está sendo banalizada, né? Elas estão aprendendo com os pais, né? Através disso, de que é permitido ser violento. Então, quando a gente protege uma mulher, e aos meninos a reproduzirem esse comportamento vil, né? Exatamente, comportamento agressivo. Paula, você falou da questão, quando se trata diretamente da questão da violência contra a mulher, a impressão que se tem é de que, impressão não, passa a ideia de violência física, mas a violência não se restringe, como você já enumerou, aí adiantou, algumas situações. Por exemplo, violência contra a mulher física, psicológica, moral. Como a gente poderia exemplificar para a mulher que está nos assistindo, identificar uma violência psicológica, por exemplo? Porque a violência física, a pessoa empurra, aperta ou bate em última instância, mas a questão da violência também psicológica, como a gente pode identificar? A violência psicológica é aquela que vai minando, né, a mulher a se sentir um nada, um ninguém, né, vai levando ela a comportamentos depressivos, né, vai diminuindo a autoestima. Então, todos os dias receber xingamento, sua comida não presta, né, você é feia, às vezes a mulher é um pouquinho mais gordinha, aí chama de Free Willy, né, ou então é muito magrinha, aí chama, você parece um cabo de vassoura, enfim, colocar nomes, situações pejorativas com a própria mulher, ridicularizar a própria esposa, às vezes está no meio de uma reunião familiar, e aí coloca a mulher, né, como um centro das atenções de forma negativa, né? Ou então está vendo... Nesse caso, de forma negativa, a gente poderia incluir humilhações, isolamento, perseguição, ameaça, insulto. Sim, não permite que a mulher estude, né, atribuindo a ela a situação de incapacidade, né, dizendo que ela é burra, que ela não aprende, várias situações. Então, assim, é tudo que vai afetar de forma psicológica aquela mulher, por ela ser mulher, né, pela sua condição de mulher. Então, autoestima, sempre colocando... Né? Autoestima, vai minando a autoestima. Muitas vezes, as mulheres, elas passam até por uma situação de tentar suicídio, né, por se sentir tão diminuída com o cônjuge, né, com o companheiro, que era quem deveria tratar melhor, né, tratar com mais amor, com mais carinho, mas é justamente o contrário.
Paula, tirar a liberdade de crença da mulher também é uma forma de agressão, não é? Sim, com certeza. Tudo aquilo que vai ferir de alguma forma aquela mulher, né, na sua liberdade. Então, se eu tenho uma crença e não posso me dirigir à igreja, né, ou não posso, sei lá, cultuar da forma com que eu quero, isso tudo vai minando, né, vai fazendo com que a gente se sinta menos gente. Então, essa violência psicológica é aquela que faz com que a mulher ela se sinta menos pessoa, menos humana, né? Vai diminuindo a humanidade do outro. Falemos sobre outros tipos de violência, violência patrimonial, por exemplo. Você que é advogada Sim, pode sim. bem mensurar essas condições É muito terríveis. recorrente, mais do que a gente imagina. Por exemplo, É mesmo. a mulher, ela trabalha, né? E aí, sendo que ela tem que prestar contas de cada centavo que ela ganha, né? Para o seu companheiro, né? Ou então, quando tem um determinado tipo de briga, sei lá, a única coisa que tem de bem na família é uma televisão. Mas aí o agressor, para atingir diretamente a mulher, o que é que ele faz? Ele quebra justamente a televisão, que é o bem, né? Que é o patrimônio daquela família. Teve uma situação até recente em Rio Largo que o agressor, ele não satisfeito com o fim do relacionamento, ele tocou fogo na casa, né? E foi uma situação agora já durante a pandemia que a gente também passou a acompanhar. Então, são situações muito difíceis. Cortar identidade, esconder documentos, isso também é violência patrimonial, é para fazer com que dificulte, né, a mulher de se separar, o dia atrás de seus direitos. Isso é muito recorrente, acontece demais, né? Quebrar o celular quando está chateado porque alguma mensagem, né? Isso também acontece muito, também é violência patrimonial. Pois destruir objetos, você falou muito nessa questão, e tem também a condição de ocultar também o que se tem, não é? A divisão fica meio desproporcional, digamos assim. Exatamente. Já atendi diversos casos, Gorete, que o marido, ele não tinha nenhum bem registrado, nem no nome dele, nem no nome da esposa. Todos os bens, apartamento, carro, lancha, tudo no nome da mãe dele. Olha só, comprado com o dinheiro, o suor dos dois, mas tudo era no nome da mãe. E aí, quando a relação não deu mais certo, que ela resolveu se separar, olha a dificuldade, né, de provar que foi fruto do trabalho dela, porque estavam todos os bens no nome da ex-sogra. Já é um companheiro mal intencionado, não é? Quando inicia uma convivência marital nessas condições, né? Ele não acredita na relação, né? E age de uma forma inoportuna e até, digamos, imoral, né? Sim, fora aqueles que tentam extorquir, né? Então, aí eu vou ficar com você, mas eu vou querer um carro, né? Faz a mulher financiar um carro, né? Aí faz aquele jogo sedutor e muitas mulheres, né, caem nessa situação, né? De ter que bancar, de emprestar cartão de crédito, e aí depois o homem vai embora e deixa a mulher lá endividada. Isso também é violência patrimonial. E também tem acontecido muitos casos, a gente tem ouvido muitos casos ultimamente, nesse sentido, que conheceu pela internet, e aí com pouco tempo já estavam morando juntos, e aí ele usou os cartões de crédito, né, financiou isso, financiou aquilo, tudo no nome da mulher, e aí depois deu fora. Deu um golpe, na verdade, né? Podemos dizer assim, né? Afirmar assim. Paula, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E a gente volta em 1 minuto. Até já. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Calma, Chico, vai devagar. Você anda nervoso. Nervoso por quê, amigo? Baixaria. O que você fez ontem? O que está acontecendo?
batendo na mulher de novo. Mas antes eu tomei todas, perdi a cabeça, Não tem fiquei esse nervoso. negócio, não tem esse negócio de tomei todas. Aqui todo mundo toma e ninguém bate em mulher, só você. Bebida não é desculpa. Onde tem violência, perde a mulher que apanha, os filhos e você. Homem que é homem, não bate. Trato agora com a Paula Lopes, dando continuidade ao que nós falávamos antes sobre as formas, né, de violência. Há uma que é terrível também, que nós não abordamos, que é fazer a mulher achar que está ficando louca, né, depois de controlar e oprimi-la. Isso é frequente nos dias atuais, Paula? Sim, isso é frequente em muitos espaços, não só dentro da relação doméstica e familiar, né? Porque até mesmo no trabalho, tem até um tipo de bullying, né, que acontece no trabalho, né, que faz com que a mulher acredite na própria incapacidade, né? Então, são situações que a gente vê com frequência. Então, o homem que trai, né, a mulher às vezes vê ele conversando com outra mulher, uma situação bastante enfática, e aí, depois de tudo, ele vai dizer, não, mas você está imaginando coisas, não é bem assim, né? Você está louca, e aí quer distorcer tudo. E tem também aquelas situações em que o homem, ele força a mulher, né, no seu psicológico, de forma tão forte, né, que ele faz com que ele incita, né, faz com que ela enlouqueça. Inclusive, a gente tem também casos assim, que a gente recebe na ONG, que o homem, ele pegava a cabeça da mulher e aí ele batia nela, batia a cabeça dela na parede e dizia, olha, eu quero que você enlouqueça, eu quero você louca de verdade. Né? E aí ele fazia esse tipo de violência com ela. Ela já tinha problemas, né, psiquiátricos, mas ele queria enfatizar essa loucura nela. O que dizer, Paula, diante de uma complexidade que é identificar, denunciar, seja a vítima ou seja os vizinhos, porque é um universo muito particular. E hoje, você acredita que os mecanismos existentes são suficientes para se chegar à vítima em tempo hábil? Bom, eu acho que não, mas totalmente não. Mas eu acho que a gente já avançou bastante, né? De 3 anos para cá, muitas coisas mudaram. A gente, por exemplo, não tinha a patrulha Maria da Penha, hoje a gente tem, né? Que já é um mecanismo que pode ser utilizado. Hoje a polícia ela está mais bem preparada, né, para receber esse tipo de violência, porque muitas vezes as mulheres eram pormenorizadas, né, subjugadas, faziam com que, ao invés da mulher conseguisse a proteção, chamavam o agressor e queriam fazer uma conciliação lá no momento, né, a mulher morrendo de medo, né, pedindo, pelo amor de Deus, para sair daquela situação, e aí eles pegavam justamente as mulheres e juntavam com seus agressores e tentavam fazer um tipo de acordo. Isso era péssimo. Eu acho que hoje já diminuiu mais isso. A gente também pode contar com algumas patrulhas no interior do estado, inclusive nós ajudamos na capacitação dessas patrulhas, que são através das guardas municipais, né, que aí também já é um apoio maior, né, para essas mulheres. Mas, por exemplo, hoje nós ainda continuamos somente com uma casa-abrigo, né? E aí, que é para as mulheres de Maceió. Se a mulher for do interior e precisar ser abrigada, né, ela precisa vir com a autorização judicial, porque a casa-abrigo que nós temos é uma casa-abrigo municipal. Né? A gente também sabe da fragilidade da rede, né? Então, se a mulher estiver numa situação emblemática que ela tem que sair daquele momento e ingressar na proteção, porque senão ela vai morrer. Então, nós não temos ainda uma rede organizada nesse sentido. E aí, o que a gente precisa mais apontar, né, é além da prevenção da violência, que ainda não é trabalhada de forma como política pública no nosso Estado, até porque a questão de gênero é uma questão que passou a ser debatida de forma distorcida aqui em Alagoas, e aí a gente acaba não tendo
Isso, distorcida. E aí acaba não avançando nesse sentido, né? Mas você Dentro poderia das nos escolas. explicar, nesse conceito de estar o encaminhamento distorcido, em que, por exemplo, é falha a Bom, quando a política? gente fala sobre discussão de gênero, a gente está querendo fazer com que as pessoas entendam, né, pelo menos do ponto de vista do CDDM, que as mulheres, né, elas têm direitos, elas precisam ser oportunizadas de acordo com as suas desigualdades, né? Nós não queremos igualdade, nós queremos equidade. Então, se nós mulheres formos oportunizadas para o trabalho, para o estudo, para o emprego, se a menina que engravidou na adolescência, ela tiver um incentivo para estudar e continuar os seus estudos, né? Se essa mulher, né, que é vítima de violência, ela tiver um incentivo para voltar ao mercado de trabalho, para ingressar no mercado de trabalho, para voltar aos estudos, né? Isso tudo são políticas de gênero que não são discutidas no nosso Estado, ou são discutidas Paula, minimamente. quando a mulher que sofre a violência, essa violência vem de um companheiro que atua na área policial, isso ganha um componente mais difícil para ela? É bastante difícil, né? Porque a gente está falando de uma pessoa que trabalha com a segurança pública, provavelmente tem amigos, né, na polícia, né, que está dentro ali, que sabe como funciona a polícia. Por isso que uma das questões, quando a mulher, quando o companheiro agressor é policial, uma das questões que a gente mais preza, né, fazer com que essa pessoa ela não possa utilizar sua arma, né? Até porque a grande maioria das mulheres que morrem de feminicídio morrem por arma, né? Arma de fogo. E aí, dentro dessa situação também, a gente entende que a maioria das mulheres que tem a sua vida ceifada pelo feminicídio são justamente as mulheres negras, né? Liderando aí o ranking com 53%, né, da quantidade de mulheres, né, que morrem no nosso estado de Alagoas. A grande maioria periférica, né, daquela região justamente onde o Centro de Defesa está localizado, né? Benedito Bentes, Cidade Universitária e também no Jacintinho. Paula, em relação ao que a Lei Maria da Penha e nessa comemoração, digamos assim, dos 16 anos de existência da lei, o que está previsto para movimentar esse momento? Bom, o que a gente está organizando, né, nesse momento, que a gente organizou, é porque nós estamos participando da reunião do Fundo da ONU, né? Do Fundo de Amparo à Pobreza. E aí nós fizemos uma reunião com a Setorial Nordeste, né? Entregamos ao Consórcio Nordeste uma lista de intenções, né, para fortalecer as mulheres nesse momento de pandemia. Então, a Lei Maria da Penha, que é uma lei, né, que já está colocada, que tem diversos avanços, né, ela está aí mais como uma direção, né? E os estados, as cidades, de acordo com a sua intenção de políticas públicas, ela vai implementando. Então, a lei, ela direciona para várias questões. Ela direciona para que existam patrulhas, ela direciona para que exista um cuidado também com o homem, né, no sentido de trabalhar ele psicologicamente depois da sentença, né? Ela fala também sobre a questão de reeducação, né, de palestras, de locais de incentivar os locais a discutir a Lei Maria da Penha através de projetos, de programas, enfim, diversas questões. É uma lei muito bonita, muito perfeita na sua letra. Mas se nós não nos colocarmos, né, há 14 anos estamos discutindo a Lei Maria da Penha. 14 anos, não é pouco tempo, né? Se a gente for parar para analisar. E aí, há 14 anos, nós discutimos e esses níveis de violência eles têm aumentado. Tanto porque a denúncia ela é um local mais acessível hoje, né? Quanto porque a gente entende que ainda é preciso trabalhar muito a nossa sociedade para que ela não venha cometer mais esse tipo de violência. Precisamos trabalhar muito nossas crianças, nossos adolescentes,
né, e as pessoas que aí estão, para que compreendam que a violência, ela não é o melhor caminho, né, para criarmos uma cultura de paz, uma cultura de diálogo, de mediação, né, de respeito às pessoas, e fazer com que a mulher ela seja entendida enquanto um sujeito de direitos, né, que ela possa ser compreendida como uma pessoa, como um ser humano. Por isso que nós defendemos os direitos humanos das mulheres, não é somente direitos humanos, mas os direitos humanos voltados para a questão de gênero, né? Para fazer com que as mulheres sejam reconhecidas, né, como cidadãs, que nós realmente somos. Nós pagamos impostos, trabalhamos, votamos, né? Somos educadas, então nós precisamos também ter os nossos direitos respeitados. Então, nós não queremos nada demais, nós só queremos ter a nossa vida, a nossa dignidade respeitada, a nossa liberdade, né? Para que nós possamos seguir a nossa vida. No momento atual da pandemia, que a gente já falou sobre as dificuldades que aumentaram para as mulheres que têm de conviver num ambiente familiar, né, com companheiros agressivos, a gente não tem ideia de quando a situação vai ser normalizada. E até lá, Paula, que instrumentos, que forma a mais pode-se pensar ou se discutir ou criar um centro de discussão para buscar alternativas nesse momento? Bom, na nossa carta, né, de intenções que nós entregamos para o Consórcio Nordeste, estão elencadas algumas alternativas, como, por exemplo, né, durante a pandemia, uma coisa que funciona muito, né, é a denúncia online, porque as mulheres às vezes não podem sair de casa, mas algumas têm acesso à internet, e aí elas podem utilizar esse mecanismo para fazer, né, por exemplo, um boletim de ocorrência, se não for violência física. Porque se for violência física, ela precisa se dirigir à delegacia para pegar, né, a guia do IML para fazer o corpo de delito. Algumas situações também, né, porque a gente pensa muito na violência doméstica na cidade, né, na capital, que é onde a gente tem acesso a praticamente todos os serviços. Quando a gente pensa na violência doméstica, numa situação, por exemplo, do interior, nem todas as mulheres vão ter acesso à internet, né? Mas a grande maioria tem acesso ao rádio, né? E o rádio, ele tem sido, as rádios, né, tem sido um instrumento bastante forte, né, para divulgar os tipos de violência, os mecanismos de proteção e fazer com que essas mulheres também saiam da situação de violência. Outra coisa que a gente pede é que seja reaberto, né, o canal do CAD, para que as mulheres que estão passando necessidade durante esse momento de Covid-19, elas possam fazer seus registros, né, e receber suas cestas básicas, se cadastrar nesses programas sociais, para que elas não passem fome, né, necessidade, porque hoje nós estamos discutindo isso, né, nas periferias, com as mulheres, né, é uma situação de sobrevivência, né, porque a grande maioria, faxineiras, diaristas, artesãs, não estão podendo trabalhar por conta do fechamento dos locais, né. E aí, a outra questão que a gente viu também é a importância desse trabalho integrado, né, entre defensoria, patrulhas, né, polícia, o sistema de justiça como um todo, ele funcionando no sentido de proteger a vida dessas mulheres e permitir mais acesso, porque a gente não só tem as mulheres da capital, essas aí até têm acesso, né, mas tem as quilombolas, tem as indígenas, tem aquelas que vivem em sítios mais longínquos, né, e aí a justiça ela tem que ser ampla, tem que chegar para todos, né? Estava até discutindo essa semana que a democracia, e a nossa democracia é uma democracia recente, né, nova, que ainda nem se colocou realmente como deveria ser, né? Ela não chegou, por exemplo, em alguns locais, ela chegou muito pouco na periferia, né? As pessoas não têm direito, né, a uma moradia digna, né, de qualidade. A gente plena, né? Uhum. Exatamente. A gente vai discutir a questão do isolamento, do aquartelamento dentro das casas, quando a gente sabe que tem um monte de gente que mora em barraco de lona, né, que é um vão só, que nem tem banheiro, né, então como é que a gente vai discutir essa situação com essas pessoas? Então, dessas pessoas também que saem algumas situações de violência mais emblemáticas, porque só tem aquele espaço físico, né, só tem aquele espaço, não tem para onde correr. É verdade.
Bem, eu lamento informar que a gente chegou ao final do nosso programa mais uma vez. Eu aqui faço um agradecimento especial a você, que não tem medido esforços para nos atender a cada vez que a convidamos a vir ao programa. Obrigada, Paula, e vamos torcer para que a cada ano se evolua mais nos mecanismos de proteção à mulher e que elas se encorajem para defender a sua liberdade, o seu bem-estar junto à família. Bom, eu queria agradecer imensamente por mais um espaço que vocês estão nos concedendo, né, e dizer que o Centro de Defesa dos Direitos da Mulher, ele é uma ONG, né, localizada na periferia de Maceió, mas que tem acolhido as mulheres de forma ampla, né, fazendo com que elas sejam reeducadas em seus direitos, principalmente os direitos básicos, os direitos humanos, e também protegido essas mulheres, né, com atendimento psicológico, com o atendimento jurídico e com o atendimento socioassistencial. Quero só deixar uma frasezinha para finalizar a minha fala, uma frase da Angela Davis, que ela diz assim: não aceito mais as coisas que não posso mudar. Estou mudando as coisas que não posso aceitar. Não podemos entender a violência como uma situação que nunca vai mudar e que sempre vai ser assim. Nós precisamos avançar, né, e fazer com que a nossa voz seja cada vez mais ouvida. E que nós, mulheres, tenhamos o respeito, né, e a nossa dignidade protegida sempre, sempre e sempre. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez. E obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.